Antes de começar o vídeo, pedimos humildemente que você se inscreva em nosso canal do YouTube, pois precisamos de no mínimo 1000 inscritos para fazer transmissões ao vivo com comentários na plataforma. Se você estiver assistindo esse vídeo no Facebook, acesse o link na descrição. Ou se você estiver no YouTube, clique em inscrever e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado por seu apoio. Bem-vinda à sexta aula de Apocalipse. Nós estamos estudando a escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, mas especialmente indo capítulo por capítulo desse livro fantástico, o livro de Apocalipse, que tem uma bênção para aquele que estuda. Lembra? Bem-aventurado aquele que ouve, que lê, que guarda as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. E só para nós recordarmos o rolo do livro dentro da parte escatológica, nós já vimos que o livro de Apocalipse tem a primeira parte, as coisas que vistes, que é o capítulo 1. Depois as coisas que são, capítulos 2 e 3. Nós falamos isso na primeira aula, depois na segunda aula, as igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Lembrando que isto corresponde ao período da igreja, a dispensação da graça. E nós estamos vivendo nos últimos dias da dispensação da graça. A qualquer instante vai se dar o arrebatamento da igreja, onde nós vamos encontrar com o Senhor nos ares, e daí nós vamos passar por um período que aqui nós teremos o tribunal de Cristo, onde nós vamos ser julgados conforme as nossas obras. Lembrando que estamos construindo para a eternidade. Ouro, prata, pedras preciosas são materiais que vão sustentar, que vão aguentar o teste do fogo. Mas daí tem madeira, feno e palha. E daí temos também as coroas, nós vimos mais especificamente as 5 coroas. E depois as bodas do Cordeiro e a ceia das bodas do Cordeiro. Isso tudo antes de Cristo voltar com a igreja aqui à terra. Agora, aula passada nós já começamos vendo então os cavaleiros, os 4 cavaleiros de Apocalipse, os acontecimentos nos céus, capítulos 4 e 5. E daí começamos vendo os 4 cavaleiros de Apocalipse, os selos. E estamos aqui observando que, nesse estudo, os selos, as trombetas e os flagelos vêm numa sequência. Poderemos dizer sempre que esses 3 juízos, eles estão em ordem cronológica, mas sempre tem intervalos no meio. E nós já vimos o intervalo do capítulo 7, e daí nós estaremos vendo mais e mais intervalos na medida que vai desenrolando esse livro de Apocalipse. Hoje mesmo nós vamos estar estudando mais alguns intervalos. Mas veja que os intervalos não são cronológicos. Então sempre lembre disso. Os intervalos podem estar começando lá no começo do período da tribulação. Então nós observamos a sequência dos selos, trombetas e flagelos são cronológicos. Aí depois dos acontecimentos nos céus, do capítulo 4 e 5, daí nós vamos descer aqui para a terra e ver os acontecimentos durante o período da tribulação. Lembrando que nós não estaremos aqui durante o período da tribulação, porque guardasse a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, que acreditamos é o período da tribulação. Mas durante esse período, então, é que os acontecimentos do capítulo 6 até o 19 se desenrolam. E depois nós vamos estudar as coisas novas, novos céus, nova terra, o milênio, novos céus, nova terra e a eternidade. Isso nos capítulos finais 20, 21 e 22. Então nós estamos estudando esse livro maravilhoso de Apocalipse. Não esqueça que, se você quiser a apostila, é só pegar na descrição do vídeo e você pode baixar a apostila ali. Está disponível para quem quiser. E as perguntas também que você, por acaso, venha a ter, coloque nos comentários. Eu tenho assistido a aula procurando ver se tem perguntas. Por enquanto, só alguns comentários, mas perguntas não. Então, se você tem perguntas, dúvidas, é hora de fazer. E a gente vai respondendo, talvez, se tiver suficiente, eu dou uma aula só respondendo as perguntas. Mas quero recordar aqui, só rapidamente, o ABC profético, porque isso aqui que nós precisamos saber bem para entendermos todo o contexto profético. Sabendo essa cronologia, você consegue entender também melhor o livro de Apocalipse.
Lembrando que a base dispensacional. Então nós estudamos aqui no gráfico as diversas dispensações e aqui nesse gráfico simplificado, que normalmente eu até peço para os alunos saberem de cor isso aqui. Embaixo eu tenho a legenda A, B, C, D e você também que está assistindo pode ir decorando. Letra A, eu não tenho nenhum prêmio para dar, mas normalmente quando faço a conferência escatológica a gente oferece algum prêmiozinho. Mas letra A, dispensação da lei. Letra B, que é a morte de Cristo. Letra C, a ascensão de Cristo. Lembrando então que vai na ordem. Letra D, descida do Espírito Santo. Então, Pentecostes. Entre morte de Cristo e letra D são 50 dias. Por isso que é Pentecostes. Letra E, aqui é os acontecimentos que é Jesus no céu, como o sumo sacerdote e como advogado. Está lá intercedendo por nós, está lá nos defendendo. Letra F é a dispensação da graça. E nós estamos vivendo, então, nos últimos dias da dispensação da graça. A qualquer instante vai acontecer isso aqui. Letra G, o arrebatamento da igreja. Depois nós vamos passar pelo tribunal de Cristo, onde nós vamos ser provados conforme as nossas obras e também nós vamos estar recebendo as coroas, conforme o que nós fizemos as nossas obras aqui na terra. Depois a igreja também vai ter as bodas do Cordeiro. Tem o casamento e daí tem a ceia das bodas do Cordeiro. E a letra J é a revelação de Jesus Cristo. Esses detalhes nós vamos ver no capítulo 19. Depois temos na sequência a letra K, L, M e N. E nessa ordem aqui, como que é um gráfico que nós pegamos só os pontos altos, nós não temos aqui os dois acontecimentos nos céus, capítulos 4 e 5. Daí capítulo 6 em diante são os 4 cavaleiros de Apocalipse. E lembra, tem um intervalo, logo depois do sexto selo, daí nós temos o intervalo que é justamente os 144 mil, que são as verdadeiras testemunhas de Jeová, os 144 mil do capítulo 7. Tem duas multidões, a grande multidão do capítulo 5, que é a igreja, vindo de todo tribo, povo, língua e nação. Depois a grande multidão do capítulo 7, que são vindas da grande tribulação. E é diferente, que tem palmas nas mãos, as descrições são diferentes. E nós vimos os contrastes na aula passada. Mas hoje então nós vamos entrar no próximo capítulo, que é o capítulo 8. Então, vamos lá, abrindo nossas Bíblias e seguindo na sequência, capítulo 8. Quando o Cordeiro abriu o sexto selo. Então, o que vai acontecer quando ele abre o sétimo, selo? Houve silêncio no céu. O que eu estou notando aqui, que esse aqui eu já tinha falado. Então, é capítulo 8, voz, terremotos. Então, o Cordeiro abre o sétimo selo e houve silêncio no céu. Deixa eu comentar sobre esse silêncio, meia hora de silêncio. Agora, quando nós estamos esperando uma coisa boa, meia hora de silêncio não é ruim. Mas quando estamos aguardando algo catastrófico, algo ruim, meia hora é terrível. Por exemplo, quando você está no médico, alguém da sua família no médico, e você vai receber a notícia se está ou não com câncer, e você está ali esperando aquela meia hora. Que tristeza, que dificuldade, que expectativa ruim que isto é. Exatamente assim que será a expectativa ruim dessa meia hora, silêncio no céu. Alguns brincam, né? Nessa hora não tem mulher no céu. Eu estou só brincando. Mas veja que meia hora de silêncio não é muito ruim quando estamos fazendo uma coisa agradável. Mas essa meia hora vai ser horrível, pois os habitantes da terra ficarão imaginando qual será o próximo juízo. Há um silêncio, um período preparatório para os horríveis juízos. Agora, versos 2 a 6, temos os anjos aqui anunciando também esses juízos. Então vi 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. Eles foram dados a tocar 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com incensário de ouro e foi-lhe dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Primeiro observamos os anjos da sua presença, seu relacionamento. João vê 7 anjos. Esse grupo é distinto pelo artigo definido usado porque eles estão em pé diante de Deus. E sua responsabilidade, eles são responsáveis em anunciar as trombetas, os juízos que vão seguir. Agora aparece um anjo
diferente, um anjo sacerdote, que faz um serviço sacerdotal. Versos 3 a 5, veio outro anjo, ficou de pé junto ao altar, com incensário de ouro. Lembra que o incensário representa orações. Incenso, subir as orações, como nós já comentamos na aula passada, para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Cheiro agradável, suave, subindo para o Senhor. O anjo tocou o incensário, encheu-se de fogo do altar e atirou na terra. E veja que quando atirou na terra, houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então começa todos os juízos aqui. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas preparadas para tocar. E vai começar a tocar cada uma das trombetas. Então aqui temos os anjos, estão vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cada um com uma trombeta. Esses juízos aqui também são chamados os juízos dos 1/3. Então temos aí as 7 trombetas e vamos observar primeiro as primeiras 4 trombetas ainda no capítulo 8. Então vamos continuar a exposição do capítulo 8. As primeiras 4 trombetas, versos 7 até 13. Também, como eu disse, é chamado os juízos dos 1/3. A primeira trombeta é o julgamento sobre a vegetação. Verso 7. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo e mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimado 1/3 parte da terra e das árvores e também de toda a erva verde. Então aqui há uma destruição de âmbito mundial. E é queimado 1/3 parte da terra, das árvores e de toda a erva verde. Deus, então, está ensinando algo muito importante aqui, presta atenção. Ele quer ensinar que as coisas que o homem depende tanto para a sua sobrevivência são dádivas do soberano Deus. Então, 1/3 da vegetação vai ser terrível, né? Imagina todos esses que ficam defendendo tanto a proteção da vegetação, como que vão ficar, né? Partido Verde e os demais, né? Foi queimado 1/3 parte da terra, das árvores, de toda a erva verde, já nesta primeira trombeta. Mas vamos para a segunda trombeta. A segunda trombeta, versículos 8 e 9. O segundo anjo tocou a trombeta e, como uma grande montanha ardendo em chamas, foi atirado no mar, cuja 1/3 parte se tornou em sangue. Aqui temos uma montanha semelhante a um torpedo sendo atirado no mar. E 1/3 parte se torna em sangue, morrendo 1/3 parte da criação existente no mar. E veja que também diz 1/3 parte das embarcações. Veja no verso 9, 1/3 parte. Então, 1/3 parte do mar e 1/3 parte das embarcações vai fazer com que venha uma fome terrível sobre a terra. E isso é muito semelhante ao segundo cavaleiro, que é o cavalo preto. Então, ele segue na mesma sequência aqui. Então, 1/3 parte do mar sendo atingido, 1/3 parte de todas as embarcações. Lembrando que a maior parte da comida de todo é transportado por navios, e 1/3 parte das embarcações sendo destruído. Mas vamos para a terceira trombeta. A terceira trombeta, versículos 10 e 11. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terra, na parte dos rios e sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é absinto. E agora, 1/3 parte das águas se torna em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Na terceira trombeta, a estrela absinto cai do céu, danifica as fontes dos rios. Absinto, lembra, significa amargura total. E agora não é apenas as águas do mar, mas as águas potáveis. 1/3 parte das águas se tornam amargas. As pessoas vão beber dessas águas e vão morrer. As águas se tornam amargas e muitos então já irão morrer. 1/3 parte das águas potáveis será atingido na terceira trombeta. Mas vamos seguir com a quarta trombeta. A quarta trombeta já atinge o céu. E diz a quarta trombeta, versículos 12 e 13, o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a 1/3 parte do sol, da lua e das estrelas, para que a 1/3 parte deles escurecesse, e na sua 1/3 parte não brilhasse, assim o dia como também a noite.
Agora, interessante que vai acontecer. Ouvi uma águia dizendo no meio do céu, dizendo, ai, ai, ai. Quando eu lia sempre esse trecho e ouvia, meu papagaio repetia. Tinha duas repetições que ele fazia quando eu lia Apocalipse constantemente, que eu fazia cada dia. E o papagaio então começava, ai, ai, ai. Realmente vai ser triste. Daí ele também repetia, caiu, 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 quando nós lemos lá no capítulo 17 e 18. Mas deixa eu continuar aqui. A quarta trombeta, sol, lua, estrelas atingidas. Mas vem este anjo, ou na nossa versão aqui diz uma águia, creio que é um anjo, não é outra coisa essa terrestre que vai aparecer, mas simplesmente vai vir e anunciar, dizendo ai, 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 que representa a quinta, a sexta e a sétima trombeta, os três juízos que se seguem. Então vamos já para o capítulo 9. Então chegando no capítulo 9 nós vamos ver a praga dos gafanhotos. Aqui já é triste essa descrição. Capítulo 9, 1 a 12. Eu sei que a leitura se torna meio longa, mas eu acho que é importante nós lermos para vocês entenderem bem. Mas primeiro deixa eu explicar alguma coisa que está também na nossa explicação na apostila. A estrela caiu e esta estrela caída é Satanás. E observamos que Satanás é também, ele não pode ser a estrela caída e também aquele que sai do poço do abismo. Nós devíamos talvez olhar o poço do abismo, está bem na minha direção aqui, mas esse poço do abismo vai ser mencionado. Mas observe então que primeiro temos um quinto anjo tocando a trombeta e a estrela caída do céu na terra. Foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Então ele vai lá e vai abrir esse poço do abismo. Mais tarde eu vou mostrar melhor, porque eu não tenho esse gráfico aqui. Ele abriu o poço do abismo e saiu fumaça do poço, como fumaça da grande fornalha. E como fumaceira saída do poço, escureceu o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. Foi-lhes dado poder como tem os escorpiões da terra. Veja aqui, essa estrela caída é Satanás. É o anjo que é mencionado também em Apocalipse 21 a 3. E em Apocalipse 21 a 3, Satanás vai ser preso no grande abismo durante os 1000 anos e vai ser solto apenas no final. Por isso que é dito que era uma estrela caída. E esse poço, o abismo, não é o inferno, o Hades, mas é o lugar onde que os demônios estavam. São demônios tão ruins que não são permitidos de estarem presentes na terra agora. Mas durante esse tempo eles vão ser soltos e tem essa aparência peculiar. E saem então esses gafanhotos que tinham poder de escorpiões para ferir os homens que não tinham o selo de Deus na testa. Para matar, não para matar, mas para simplesmente causar sofrimento por 5 meses. Veja na leitura, foi-lhe dito que não causassem dano à erva verde. É interessante notar que gafanhotos, o natural seria destruir totalmente a erva verde. Mas esses gafanhotos não vão fazer isso não. Esses gafanhotos aqui são... Olha que descrição terrível, né? Parece escorpião. Deixa eu pular para o verso 7. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Eu sei que esse desenho aqui não está muito jóia, mas ele tentou fazer, né? Cavalo preparado para a peleja. Suas cabeças havia como que coroas. Tem um tipo de coroa aqui na cabeça. Daí diz, parecendo de ouro. E os seus rostos eram rostos de homens. Só que seu cabelo era cabelo de mulheres, cabelo comprido, tá vendo? Cabelo comprido representando as mulheres. Seus dentes são dentes como de leões. Tinha couraças como de ferro, e o barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos que correm para a peleja. Tinham caudas, e olha só essa cauda horrível. Hoje nós estamos passando por muito problema com escorpiões. Não sei se alguns de vocês já foram picados, mordidos por escorpiões. A dor é terrível, né? Agora essa dor vai ser tão grande, tão intensa, que as pessoas que forem picadas, elas vão pedir a morte para si, mas não vão conseguir. Veja que o versículo... Deixa eu voltar um pouquinho, porque quando chega no verso 5, fala o que eles vão fazer. No verso 5, deixa eu voltar aqui também na nossa descrição.
Sai gafanhotos que tinha poder não para matar, mas para fazer sofrer durante 5 meses. Então aí está a praga dos gafanhotos. E veja que eles são semelhantes a escorpiões, cavalos, mas tudo isso para demonstrar que são grandes figuras que vão amedrontar, mas na verdade são demônios. E veja que está dizendo aqui, e tinham sobre eles um rei, que é o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abadão, e o nome em grego Apolião. Esse é o primeiro ai. Essa praga é interessante também observar, versos 4 e 5, Deus vai impor um limite da atividade demoníaca. Eles não vão poder atingir a vegetação, que seria natural dos gafanhotos, e nem vão poder atingir os salvos, os que têm o selo do Deus vivo. Também tem um limite em tempo, e eles vão agir, aqui sim, o texto diz, sim, que os atormentassem durante 5 meses. E seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Você pode imaginar um tormento durante 5 meses? Por isso que os homens, verso 6, vai dizer que eles vão buscar a morte, mas não vão alcançar. Então vai ser terrível essa praga. Vai vir sobre todo mundo, os que têm a marca da besta. Os salvos não, mas sobre todos os que têm a marca da besta. Os efeitos desse tormento serão horríveis. Os homens vão procurar a morte, mas não acharão. Corpos não irão afundar e afogar. Veneno não vai poder matar. De alguma forma, nem as armas de fogo não vão poder tirar a vida das vítimas. E a descrição, como nós já vimos aqui, cavalo preparado para a peleja, cabeça, coroa de ouro, rosto como de homem, cabelo como de mulher, dentes de leão, couraça de ferro, barulho das asas como carros, cauda como escorpiões, como ferrões. Realmente, esse primeiro ai vai ser terrível. Mas observem que eles têm um líder. E o líder é o rei. Poderia ser dito que é Satanás, mas não é Satanás, porque Satanás é a estrela caída. O líder é Abadão e Apolião, que é o mesmo nome, um em hebraico e outro em grego. Então não é Satanás, mas o chefe dos demônios. O anjo irá abrir o grande abismo e os demônios sairão e apossarão dos corpos dos homens, irão atormentá-los, a tal ponto que eles vão querer morrer, mas não vão conseguir. Agora, nós sabemos que hoje nós também estamos numa luta contra Satanás. E nós sabemos que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Mas o que importa é que nós possamos estar sempre lembrando da importância que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Por isso que Tiago 4,7 também diz, sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo, ele fugirá de vós. Então essa é só uma pequena palavra de exortação ao terminar essa praga dos gafanhotos. Vamos agora para a próxima praga. A próxima praga é a praga dos cavaleiros, começando então no capítulo 9, versículos 13 até 21. A praga dos cavaleiros. Essa praga é um pouquinho controversa. Alguns têm interpretado essa praga como uma continuação, sendo também seres demoníacos, e comparados aqui com cavalos. Eu pessoalmente tenho aplicado tanto esse capítulo 9, como também o capítulo 16, que fala sobre atravessando o Eufrates e vindo do Oriente. Então eu penso que não é apenas só uma praga de demônios, continuando o capítulo, o que eram os gafanhotos no começo do capítulo 9, mas creio que é um grande exército vindo do Oriente. Então, muitas vezes as pessoas têm dito, o inferno é aqui na terra. De fato, nesse tempo, esse dizer do povo vai se tornar uma realidade. Por quê? Vamos ler então o texto. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar, que encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Por isso que eu falo, no capítulo 16, o Eufrates vai ser seco para que atravesse os reis que vêm do Oriente. E aqui também está dizendo o grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano.
Eu não penso que isso aí é 391, pegando a hora, dia, mês e ano, literalmente, mas exatamente a hora determinada por Deus. Então, essa hora era limitado exatamente até na hora, o dia, o mês e o ano. E matassem uma terça parte da terra. Agora, o importante também é observar que esta praga vai matar uma terça parte dos habitantes da terra. Mais uma vez, nós estamos vendo esses números tão grandes de pessoas morrendo durante esse coronavírus, mas nem se compara com o que vai acontecer aqui. Nós não podemos nem pensar em aplicar isto que estamos passando hoje como período da tribulação. O período da tribulação, mais do que metade dos habitantes da terra serão mortos. Nós já vimos que 1/4 nos selos vai ser morto. E agora 1/3 dos habitantes serão mortos. E imagine aqui um exército de 200 milhões de cavaleiros. E eu acredito que isso aqui é literal, um exército mesmo, 200 milhões. E se perguntassem para mim quem tem um exército desse tamanho, o único que tem vindo do Oriente é a China. Então, possivelmente, não vou afirmar dogmaticamente, mas possivelmente é a China, que é o único que é capaz de ter 200 milhões de cavaleiros. E eles vão causar um dano horrível, conforme nós vemos descritos aqui nesse texto. Esses anjos aqui, eles soltam e aí saem esse exército, 200 milhões. E o número, verso 16, o número dos exércitos da cavalaria era de 20 mil vezes 10 milhares. Eu vi o seu número. E assim, nesta visão, contemplei, e os cavalos e seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, jacinto e enxofre. Isso aqui faz lembrar do inferno, né? Enxofre, fogo e enxofre. As cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões. Suas bocas saía fogo, fumaça e enxofre. Então veja que pode ser descrito um exército aqui. E por meio desses 3 flagelos, saber, de novo repetindo, fogo, fumaça e enxofre que saíam das suas bocas, uma terça parte dos homens vai ser morta. E descreve aqui, a força dos cavalos está nas suas bocas e nas suas caudas, porque as suas caudas se pareciam com serpentes e tinham cabeças e com elas causavam danos. Mas notem aqui algo interessante para terminar essa praga. Além dessa descrição da couraça de cor de fogo, jacinto e cobre, cabeça do cavalo igual cabeça de leões, da boca saindo fogo, fumaça e enxofre, aqui no verso 18 temos esses 3 flagelos: o fogo, a fumaça e o enxofre, pois a força dos cavalos está na sua boca. Mas daí no versículo 20 diz, os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos e não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios, os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Importante nós notarmos aqui que a 6ª trombeta tem mais uma vez um chamado para o arrependimento. Os homens estão vivendo em pecado, Deus está clamando que se arrependam. Aqueles que não foram mortos por esses flagelos não se arrependeram. Os homens vivendo no pecado. E os pecados principais que são mencionados aqui: assassinato, feitiçaria, prostituição, furtos. É muito igual o que está acontecendo hoje. Pecados que estamos vendo constantemente hoje. E nós pensamos que, observamos quantas pessoas estão matando, assassinando por coisa mínima. Mas uma das coisas que a gente nota mais é o aborto. Quantas pessoas estão tirando a vida de crianças, às vezes até nem 2, 3 meses, eles acham que já podem abortar, 4 meses e assim por diante. E nós vemos como que está aumentando o número dos abortos. Mas eu achei interessante uma ilustração, diz que certa vez perguntaram para os alunos, um professor perguntou para os alunos sobre uma situação que tinha de fato acontecido. E ele falou, olha, esse casal primeiro teve um filho e o filho nasceu cego, dos 2 olhos. Depois teve um segundo filho e morreu. Depois teve um terceiro filho e esse terceiro filho teve tuberculose. Daí teve o 4º filho e estava para nascer o filho
e ele já estava preocupado porque cada um dos filhos teve problemas diversos. Então o professor virou e perguntou: vocês que fariam nessa situação? Abortaria essa criança ou não? E muitos da classe diziam: não, abortaria sim. Mas um filho com problemas? Aí o professor virou: então vocês teriam abortado o Beethoven. Veja como que é importante nós darmos valor à vida. Assassinato tem em muitas coisas. O assassinato, o aborto é um assassinato legalizado. E hoje nós temos que ver que os homens precisam se arrepender dos seus pecados. Atos 3,19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. É necessário um arrependimento total. É necessário uma conversão total. E aí, como nós lembramos, quando tem um arrependimento total, uma conversão total, o Senhor cancela o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças. Você já se arrependeu? Você já conhece a Jesus como seu Salvador? Vamos orar nesse instante. Bondoso Deus, ao terminarmos essa aula, talvez tenha alguém que ainda não conhece a Cristo como Salvador e não está preparado para encontrar com Jesus. Ainda está vivendo em pecado. Ó Deus, que possa arrepender dos seus pecados e crer nele como o seu Salvador pessoal. Obrigado a todos pela boa atenção. Que Deus os abençoe e que Cristo seja o seu Salvador pessoal. Amém. A primeira Igreja Bíblica de Araçatuba posta este vídeo para edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10:25, que diz: não deixemos de congregar como é costume de alguns, antes admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia.